Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então nós vamos dar aqui continuidade em mais um dos nossos 7 conteúdos. Hoje nós vamos abordar aqui a fisiologia das secreções pancreáticas. Mais uma vez agradecer ao professor Eduardo aí que comigo faz parte aqui do Departamento de Ciências Fisiológicas, do CCB. E aqui então eu tenho um agradecimento especial aqui por ter contribuições com esse conteúdo, tá ok? Essa aula aqui ela corresponde à aula 3 que vocês tiveram na segunda fase, mas como eu sempre digo, aqui ela vem com um pouco mais de aprofundamento, né, na sexta fase, e associada também a patologias. Então hoje aqui a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de pancreatites, e eu vou trazer um pouco também as implicações da fibrose cística no aspecto relacionado às disfunções pancreáticas, tá? Bom, como sempre, reforçar aqui essas observações. Esse material ele foi elaborado exclusivamente para suprir aqui de forma parcial conteúdo de fisiologia gastrointestinal no curso de medicina, especificamente aqui a sexta fase, e ele pode ser aproveitado em outros cursos com código CFS enquanto durar aí o ensino remoto, tá? Pessoal, sempre deixar muito claro, né, que esse conteúdo ele não é autorizado em nenhuma condição a sua cópia, a sua regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor. E por fim, né, o conteúdo ele não visa substituir as leituras de capítulos referentes ao tema, dos respectivos livros aí que estejam indicados no plano de ensino. Tá joia? Bom, capítulos de livros que foram utilizados aqui para montar esse conteúdo. Capítulo 43, relacionado a glândulas pancreática e salivar, mas com foco aqui no pâncreas, né, do Fisiologia Médica do Walter Borum. E o capítulo 61, que trata de secreções do trato gastrointestinal, da Margarida Aires. Aí, tá ok? E importante também a gente deixar bem reforçado aqui que vocês chequem, né, os livros, textos indicados aí, que vocês fiquem atentos ao roteiro de estudos dirigidos que está disponível no Moodle e também a materiais complementares, que ainda que sejam complementares, eles visam aí dar um aporte adicional aí ao conteúdo. Eu deixei para vocês alguns vídeos relacionados à fibrose cística e especialmente às pancreatites. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, são vídeos curtos, tá ok, pessoal? E bastante ilustrativos. Bom, mais uma vez eu reforço aqui que vocês possam fazer uso então de pausas quando se depararem aí com esses slides de transição. Nós teremos 3 tópicos aqui dentro da nossa conversa de hoje. Se julgarem então aí pertinentes, tá ok? Então nós vamos iniciar aqui com um pouco da descrição dessa glândula exócrina que é o pâncreas, as características das suas células acinares, centroacinares e ductais, tá ok? Antes de eu tocar nesse assunto, eu gostaria só de fazer um reforço, como eu sempre tento trazer para vocês alguns aspectos históricos, né? Vejam que somente aqui por volta da década de 60, então tínhamos aí, né, praticamente 2 gerações anteriores aí à atual, foi quando a gente conseguiu definitivamente comprovar aí a presença da colecistocinina, que foi então denominada de pancreasimina há alguns anos atrás, né? Na década de 40, foi quando a colecistocinina, denominada de pancreasimina na ocasião, foi descoberta. E perceba que a secretina ela foi descoberta por volta aqui do início do século XX, né? Lá em 1902. Foi o primeiro hormônio descrito e descoberto, né? Então, no início do século XX. Se a gente pegar lá o Claude Bernard no século XIX, por volta da década de 50, demonstrou aí a relação entre pâncreas e digestão de gorduras, esta associação. O Pavlov, que eu já comentei com vocês no conteúdo de secreções ácida gástrica, que levou inclusive em 1904 o prêmio Nobel, né, por suas contribuições científicas, foi quem trouxe esta relação entre as influências do sistema nervoso autonômico sobre as secreções no trato gastrointestinal. E por aí vai, né? A descrição do complexo mioelétrico migratório que começa com Pavlov e segue aqui com um outro pesquisador na década de 10, lá no início do século 20. E mais recentemente, então, nós temos aqui no final do século 20, né, as descobertas mais recentes relacionando esse eixo aí intestino-cérebro, né,
sistema nervoso autonômico e a influência central e vice-versa. O importante, como vocês podem notar por essa frase aqui, né, de que o passado ele não é uma história morta, e sim ele serve como um material permanente, vivo, digamos assim, né, ao qual o ser humano constrói aí o seu futuro. Isso é um fato. É importante sempre vocês levarem em conta que, né, vocês estão vivendo um estado da arte já bastante avançado, graças aí à curiosidade e investimento de energia de muitos outros pesquisadores, médicos, né, pessoas que trabalharam com afinco aí para chegar onde chegamos, mas ainda temos muito o que descobrir. Por isso eu estimulo demais aí que vocês sejam clínicos investigativos, né? A clínica per se ela é uma atividade de natureza investigativa, né? Vocês estão aí a partir dos sintomas buscando apresentar hipóteses. Então, aquelas hipóteses que não forem corroboradas, né, significa que pode ser que ainda não estejam bem esclarecidas. Portanto, eu estimulo demais aí que vocês busquem, né, na vida de vocês esse lado investigativo e até, por que não, atuarem aí também como clínicos pesquisadores. Tá ok, pessoal? Bom, não cabe aqui a mim trazer os detalhes anatômicos de suprimento vascular e neural, mas é importante vocês notarem, né, que nós temos os gânglios simpáticos e o nervo vago, que tem uma contribuição tremenda aqui no sistema nervoso parasimpático. Ambos, né, simpático e parasimpático, são inervações indispensáveis para a modulação das funções pancreáticas. E nós temos aqui também o suprimento de vasos sanguíneos, que são importantes para nos trazer aí o componente humoral. Haja vista então que nós teremos tanto uma modulação neural e humoral sobre as secreções pancreáticas, como praticamente sobre todo o trato gastrointestinal e as suas glândulas anexas aí. Então a acetilcolina ela faz às vezes, por exemplo, de um componente neural, enquanto a colecistocinina e a secretina atuarão aí como grandes ligantes, né, humorais que influenciarão as funções pancreáticas. O pâncreas, assim como uma glândula salivar, basicamente são compostos por estruturas unitárias chamadas de ácinos, né? Então esse jogo aqui de 50 a 100 células que compõem essa unidade funcional, ela é constituída por células, nesse caso aqui células acinares, que é a nossa célula exócrina. Essas células acinares, elas têm polarização, com predomínio de retículo endoplasmático rugoso, muita mitocôndria na sua polaridade basal, enquanto na sua polarização apical, né, ou na sua parte apical, você tem uma concentração muito grande de grânulos, e no interior desses grânulos nós teremos os pacotes enzimáticos aí, predominantemente na forma de zimogênios, né? Essas células acinares, elas são responsáveis pela produção de uma secreção primária rica em proteínas, que são as enzimas, tá? Depois nós temos uma célula intermediária, que é a centroacinar, que ela tem um formato mais cuboide, escamoso, e é uma célula que tem muita mitocôndria e ela é especializada em produção aí de bicarbonato, né? Em efluxo de bicarbonato, ou seja, incorporação de bicarbonato nesse fluido primário aqui, que tem origem nas células acinares. E depois seguimos com as células epiteliais do ducto pancreático, que também são especializadas em secretar aí fluidos contendo eletrólito numa configuração isotônica, né? E também bastante bicarbonato, ok? A confluência desse conjunto de células forma um ducto chamado intercalado, como vocês veem aqui. Esses ductos intercalados, eles confluem para um ducto intralobular, que vocês podem ver aqui, e os intralobulares se convergem aí para formar um interlobular. E aí nós temos vários lóbulos, né, funcionais nessa glândula, que todos convergem aí, né, o seu produto secretório para um ducto pancreático principal. Tá ok, pessoal? Como vocês podem ver aqui, que depois vai desaguar o seu conteúdo junto com o ducto biliar comum lá no duodeno, né, na papila duodenal, onde nós teremos então o quimo chegando ali do estômago.
tá? Isso é bastante importante deixar claro aí. Bom, como foi dito então, essa secreção primária, ela é rica em proteínas, tá? E essas proteínas, elas vêm de um grânulo que contém um pH bastante ácido, por isso vocês veem aqui essa característica, né, de uma secreção menos básica, pela contribuição dos prótons de hidrogênio, que são direcionados no interior desse grânulo, e vocês verão porque que esse grânulo aqui ele é acidificado, tem um porquê, tá, desse grânulo aí estar nesta acidificação. E esse ácido, obviamente, ele pode lesar a integridade aí, desse epitélio ductal. Portanto, as células centroacinárias e ductais elas vão secretar bicarbonato para tamponar esse ácido aqui, tá ok? E conferir aí uma proteção ao epitélio ductal. Também é importante notar que essas células ductais aqui, elas também secretam, não as células ductais, né? Nós temos células caliciformes entremeadas às células ductais, especialmente nas porções mais distais do ducto. E esse muco aí, ele é rico em mucina, que é um polissacarídeo bastante sujeito à hidratação e confere uma proteção também química e física aí, para as membranas apicais aí das células ductais. Tá ok, pessoal? Bom, quando a gente pensa em célula acinar, que é o componente secretório enzimático do pâncreas, as células acinares elas respondem a estímulos, né? Nós temos a chamada secreção constitutiva, que é uma secreção basal, que pode ter uma discreta oscilação ao longo do período interdigestivo. A gente vai ver isso adiante. Mas uma vez que ela seja estimulada, ela pode responder de uma forma monofásica, com uma saturação da resposta, ou de uma forma bifásica, onde a partir de um dado ponto de saturação pode ter um decremento da secreção. Então aqui a gente tem a resposta ao peptídeo intestinal vasoativo, que é monofásico e atinge uma saturação a uma determinada concentração do ligante. Aqui nós temos uma resposta ascendente e monofásica também com saturação ao peptídeo liberador de gastrina. Ambos são neuropeptídeos, né, secretados por neurônios do sistema nervoso parasimpático. Seriam fibras não colinérgicas nesse caso. E nós temos aqui uma resposta, por exemplo, bifásica ao carbacol, que é um agonista colinérgico. Então veja que você precisa atingir concentrações bastante elevadas para que se responda a esse agonista. E a partir de um dado ponto há uma saturação, onde provavelmente você, por meio de receptores de baixa afinidade, você tem uma resposta contrarregulatória, como se pode ver para a colecistocinina também. Então, o que explica essa resposta ascendente é a ativação em concentrações fisiológicas da colecistocinina a receptores de alta afinidade, ou seja, de baixo km. São receptores que exigem pouco ligante para iniciarem uma resposta, porque há uma alta afinidade. Já receptores de menor afinidade, eles precisam de um km maior, ou seja, de maior concentração de ligante, para que eles sejam ativados. Isso aqui poderia ser uma resposta protetora, né? Uma vez que as células acinares, elas respondendo com muita intensidade aos ligantes, elas estariam sendo muito forçadas a sintetizar aí esses componentes enzimáticos e eventualmente explicar uma pancreatite, né? Por uma exaustão de atividade acinar e às vezes até malformação de proteínas. Então, essa resposta bimodal aqui é como se fosse uma maneira de proteger esse aparato celular exócrino, né, para que ele não atinja aí uma exaustão. Tá ok, pessoal? Então, reforçando, secreção constitutiva é a basal, monofásica é aquela que responde a um dado ligante atingindo uma saturação de resposta, e a bifásica é quando você tem essa resposta em U, né, U invertido, com um incremento e um decremento, dependendo de receptores de alta ou baixa afinidades, ok? Bom, isso a gente analisando aqui cada ligante de forma individual, né? Lembrando aqui que a colecistocinina seria um estímulo humoral, né, hormonal. Agora, as respostas elas podem ser somadas
Nesse caso aqui pode haver sinergia ou efeito aditivo. Sinergia é quando você tem dois ligantes que atuam por uma via de transição comum, e efeito aditivo é quando você tem dois ligantes, cada qual atuando por uma via de transição separada, né? Então perceba que se eu tenho a colecistocinina atuando sozinha, como vocês já viram aqui em verde, ó, ela estimula a resposta com uma saturação e uma inversão. Agora, se a gente olhar, né, a uma mesma concentração de colecistocinina, suponhamos aqui 30 picomol, se você adicionar também peptídeo intestinal vasoativo, que é um neuropeptídeo excitatório, vocês vejam que com a mesma concentração de colecistocinina, a gente consegue alcançar uma resposta maior dessa célula exócrina com a sua secreção, por exemplo, de alfa-amilase. Tá? Então, com a mesma quantidade de um ligante, se você somar um segundo, você consegue ter uma resposta secretória potencializada. Ok, pessoal? Isso é um conceito importante aí em endócrino. Bom, então, só reforçando, a colecistocinina, ela parece então ter uma resposta bimodal, estimulando a secreção e diminuindo a secreção, né, a partir de um pico. Atuando em concentrações fisiológicas, ela provavelmente responde por meio de receptores de alta afinidade e em suprafisiológicas por receptores de baixa afinidade. Então aqui vocês podem ver que uma célula exócrina, né, um mácino, ele responde a inúmeros ligantes. E como eu sempre digo, uma célula ela não executa nada que não seja dito a ela. Então, toda atividade celular ela depende de reguladores, né, de influenciadores, moduladores, que são ligantes. Os ligantes eles podem ser neuropeptídeos, como é o caso do VIP, ou pode ser hormônios, como é o caso da secretina, da colecistocinina, aqui um outro neurotransmissor, né? Os dois principais estímulos para a secreção de suco pancreático, dessa secreção enzimática primária, é a colecistocinina, que é oriunda do epitélio duodenal, né, do intestino delgado proximal, e nós temos a acetilcolina, que é oriunda aí do sistema nervoso parasimpático, né? Neste caso, ambos os ligantes possuem seus receptores específicos, no caso, o receptor para a colecistocinina, que é a isoforma A, então o CCKA, e aqui para a acetilcolina é o receptor muscarínico tipo 3, né, o receptor metabotrópico. Ambos atuam de forma sinérgica. Por que sinérgico? Porque, ainda que cada um tenha o seu receptor específico, ambos os receptores eles estão acoplados a um sistema de transdução de sinal intracelular comum, que é um sistema ligado à fosfolipase C. Essa fosfolipase C ela é uma enzima que ela vai hidrolisar fosfatidil-inositol difosfato, que é um fosfolipídio aqui na membrana da célula. E esse fosfolipídio ele tem uma estrutura mais polar e outra apolar. Então a polar aqui é o inositol trifosfato, que a partir da hidrólise desencadeada pela fosfolipase C, dissocia o inositol trifosfato no citosol. Ele é um ligante que estimula a saída de cálcio do retículo endoplasmático, enquanto a porção aqui mais hidrofóbica, mais apolar, que é o diacilglicerol, ele se mantém aqui associado à membrana basolateral. E o diacilglicerol mais o cálcio, liberado pelo retículo, são ativadores dessa proteína sinase C, que é um mediador intracelular fundamental para todos os processos celulares que ocorrerão aqui nessa fase ativa da secreção pancreática. O que seria um efeito aditivo? A secretina e o VIP, eles por uma outra via de transição de sinal, também resultam na secreção de conteúdos enzimáticos que estão aqui dentro desses grânulos. Então, essa aqui é uma via sinérgica, né? Porque são dois ligantes distintos atuando pela mesma via. E aqui é um efeito aditivo. Outros ligantes, por outra via de transição, respondendo pela mesma atividade celular, que é a secreção, né? A fusão desses grânulos com a membrana e a liberação de seu conteúdo. A secretina e o VIP atuam por um sistema acoplado à adenilato ciclase, que faz a hidrólise de adenosina trifosfato, convertendo em AMP cíclico. Esse AMP cíclico em quantidades elevadas
estimula aí a atividade da proteína sinase A, que também é importante aí para modular de forma positiva a exocitose desses grânulos. Tá ok, pessoal? Esses sistemas eles aparecem muito aí em todos os processos fisiológicos nos seres vivos. Bom, a gente tem, além aí da função das células acinárias, elas secretam um fluido semelhante ao plasma, né? Então, nós temos que ver como é que funciona esse processo. Então, além do componente enzimático, a gente tem a secreção de um fluido, né? Digamos aí, isotônico. Então, percebam que primeiro a gente tem a bomba de sódio e potássio ATPase na membrana basolateral, gerando aqui um gradiente eletroquímico que favorece a entrada de sódio. Então, toda vez que você introduz 2 potássio às custas da retirada de 3 sódios, você gera um déficit elétrico aqui nessa célula, que é o equivalente à incorporação de um ânion, né, de uma carga negativa. Para cada carga positiva perdida, é o equivalente a acrescentar uma negativa, de tal forma que a célula tem um potencial de membrana eletronegativo, ou seja, ela favorece a atração de cátions, né, do líquido extracelular, e você tem uma concentração menor de sódio. Então você tem também um gradiente químico aqui que favorece o movimento de sódio do exterior da célula para o interior da célula. Então, graças à presença da bomba sódio potássio ATPase, que ela é eletrogênica, ou seja, ela gera um déficit catiônico aqui, portanto torna a célula mais eletronegativa, ela favorece a entrada desse sódio aqui, ó, tá? Então nós temos uma proteína transportadora aqui do tipo SYMPORT, cotransporte porque você só vai conseguir movimentar esses íons se todos eles estiverem acoplados. E é cotransporte porque envolve mais de um íon. É eletroneutro, né? Não é eletrogênico, porque vocês veem que vocês têm 3 com mais 3, 6 cátions se movendo juntamente com 6 ânions. Então, sódio e potássio se move juntamente com cloreto. E com isso, então, o que gera o movimento desses 12 íons aqui é o gradiente eletroquímico gerado pela bomba sódio e potássio ATPase, que gera, mais uma vez, né, reforçando o gradiente eletroquímico para a entrada, para o movimento desse sódio aqui. Então, graças a essa atividade que envolve gasto de energia, né, você consegue mover esses cloretos aqui para o interior da célula. Muito bem. Parte do potássio ele pode seguir com reciclagem, tá joia? Tanto aqui por esse transporte passivo na membrana basolateral, ou tanto essa saída, né, ocorre aqui, haja vista que você tem a entrada de potássio, seja por esse mecanismo ou pela recuperação aqui na bomba sódio de potássio ATPase. Tá? Uma vez que o cloreto ele se concentra no interior da célula, ele deixa passivamente a célula. Por quê? Porque o cloreto é um ânion, a célula ela já tem uma carga eletronegativa, e ao concentrar cloreto aqui, você tem um desconforto, né? A formação de um gradiente elevado de cloreto aqui gera força química para a saída dele também. E uma vez que o cloreto ele se concentra no lúmen, ele gera agora um gradiente elétrico, né? Ele tende a tornar o lúmen mais eletronegativo, que favorece agora a entrada de sódio por uma via paracelular, tá ok? E o sódio ele tem um efeito osmótico poderoso para que a água acompanhe o seu movimento. Assim a gente está incorporando o cloreto de sódio e a água ela extravasa também pela via paracelular. Portanto, a gente forma aí uma secreção de fluido isotônico. Tá ok, pessoal? Bom, quais são os ligantes, né, os hormônios ou neurotransmissores que medeiam, que reforçam, que estimulam todos esses processos? Basicamente a colecistocinina, que vai ser um hormônio fundamental aqui para a secreção e para as ações das células acinárias, e a acetilcolina sempre sendo o nosso drive aí, né, parasimpático, autonômico, nesse processo de funções envolvendo o trato gastrointestinal, ok? Bom, agora, para além das células acinárias, nós temos também as células ductais, ok, pessoal?
E as células ductais, elas são especializadas, nesse caso aqui, na incorporação de bicarbonato nesse fluido primário que está vindo de quem? Aqui, né? Se a gente retomar aqui. A partir desse fluido primário rico em enzimas, a gente precisa incorporar bicarbonato. Então, esse processo aí ele ocorre por meio de um sistema de transportes aqui, envolvendo a membrana basolateral e apical das células ductais. E leiam aqui também células centroacinárias, tá ok? Aqui a gente tem um transporte eletroneutro entre dois ânions, né? Um bicarbonato por um cloreto, então tem um transporte antiporte em direções opostas. E esse bicarbonato ele pode ser oriundo tanto de um transporte simporte cotransporte com sódio, lembrando que a bomba sódio-potássio ATPase gera gradiente para o movimento desse sódio, isso traz o bicarbonato juntamente, ou você pode ter, por meio da ação da anidrase carbônica, o processamento do dióxido de carbono com a água, formando ácido carbônico, a dissociação em bicarbonato e prótons de hidrogênio. Os prótons de hidrogênio eles se movem, ok? Na face basolateral da membrana, enquanto o bicarbonato ele está aqui disponível para esse trocador com o cloreto. E com isso a gente incorpora bicarbonato nesse fluido que vai passando pelos ductos intralobulares, interlobulares, assim sucessivamente. Ok? Bom, esse cloreto aqui, ele pode reciclar por outros canais acessórios. E isso é importante porque se você não tem um sistema de reciclagem do cloreto aqui, você pode esgotar as fontes de cloreto. Portanto, é essencial que a gente tenha a incorporação deste canal aqui, que é o CFTR. Esse canal ele é incorporado na membrana apical por ação especialmente aqui da secretina. Tá? Então, a secretina ela é um hormônio secretado por células duodenais em resposta à acidificação no duodeno, que vem ali de um quimo ácido, né? Quando o estômago ele entrega ali parte do conteúdo ao duodeno. E a secretina, em resposta a essa acidificação, ela precisa modular aí a incorporação de bicarbonato nessa secreção pancreática, para que a gente veja depois, mais adiante, as enzimas pancreáticas elas precisam trabalhar em um pH mais neutro, ok? Então a secretina ela contribui muito para essa ativação dessas enzimas. Então veja bem, tudo começa aqui, né? Eu tenho esse canal CFTR contribuindo para a reciclagem desse cloreto, tá ok, pessoal? De forma que eu movimente esse trocador cloreto-bicarbonato. Agora, tem uma informação importante aqui, a ausência desse canal, ela vai estar associada aí à fibrose cística. E eu vou comentar qual que é o impacto, né, da ausência desse canal aqui no contexto da fibrose cística. Muito bem, de certa forma a acetilcolina ela também estimula esses processos, tá ok, pessoal? Mais aqui por via da proteína sinase C. Bom, então perceba que a fibrose cística ela é uma doença relativamente rara, né? O principal defeito na fibrose cística é a falha no transporte do cloreto, que resulta numa desidratação das secreções, tornando o muco hiperviscoso e levando aí a uma obstrução das vias aéreas de forma crônica, né? E a uma insuficiência pancreática com má absorção intestinal. Enquanto muitos órgãos são afetados na fibrose cística, as doenças pulmonares elas são as maiores causas de morbidade e mortalidade. Em torno de 80 mil pessoas no mundo são diagnosticadas com fibrose cística anualmente e tem uma distribuição étnica bastante variável, né, com uma prevalência variando de 1 para 1.700 indivíduos a 1 para 7.700 lá na Europa, com uma prevalência maior, por exemplo, na Irlanda, enquanto a prevalência ela é quase ausente, né, na Finlândia. Ok, pessoal? O que vocês percebem? Se a gente não tem esse canal aqui, a nossa capacidade de incorporar bicarbonato e de manter o tamponamento e a incorporação de fluido nesse ducto, ela fica prejudicada. E aí, como a gente tem uma secreção muito abundante em proteínas vindo das células acinares, a gente tende a ter um muco mais viscoso aqui, na ausência dessa lubrificação, que conta, né, com uma contribuição aqui das células ductais também. Então, tornando esse muco mais viscoso,
você pode ter uma concentração de enzimas por obstrução dos ductos, e a concentração dessas enzimas aí podem começar a produzir uma autodigestão do pâncreas exócrino e também endócrino. Então, se vocês olharem aqui, é uma histologia de um porco saudável e um porco com fibrose cística. Então, aqui vocês notam bem o tecido exócrino. Isso aqui é de um animal neonato, isso aqui é de um animal já um pouco mais envelhecido. E vocês veem que num animal com fibrose cística você já tem dilatação, né, dos ductos aí ao redor dos ácidos. E essa dilatação ela está muito associada, obviamente, à obstrução com concentração de muco, né? Vocês veem uma incorporação de tecido adiposo nesse pâncreas, bastante fibrose e uma degeneração do tecido exócrino e também das ilhotas pancreáticas. Então aqui vocês veem as ilhotas pancreáticas dispersas entre o tecido exócrino, né? Já um animal com fibrose cística você não consegue observar essa integridade nem do tecido exócrino, nem do endócrino. De tal forma que, então, é muito possível que um indivíduo com fibrose cística ele tenha perda de ganho de peso ponderal, porque você tem uma má absorção, haja vista que o seu processo digestivo fica prejudicado. Se você não consegue entregar as enzimas pancreáticas, você tem uma deficiência digestiva que, por sua vez, impede uma adequada absorção de nutrientes. Esse indivíduo ele tende a ter perda de peso, né? Tende a manifestar esteatorreia, presença de gordura nas fezes, e eventualmente desenvolve diabetes, né? Uma hiperglicemia associada aí à lesão também das ilhotas pancreáticas, que contém aqui as células beta que sintetizam e secretam insulina. Na fibrose cística, vocês notam que, num contexto saudável, a incorporação desse canal de cloreto aqui ocorre normalmente, desde a transcrição do DNA até a tradução proteica, a translocação e a incorporação na membrana. E nós podemos ter diversas alterações, né, mutações, que vão resultar em distintos tipos de defeitos. Você pode ter uma proteína CFTR não funcional, então você já tem uma falha aqui na transcrição do RNA, de tal forma que você tem um RNA instável, você não chega a fazer a tradução. Você pode ter a tradução, mas de uma proteína mal formada, que ela é encaminhada para uma degradação. Você pode ter um canal que ele chegou até a membrana, você conseguiu sintetizar a proteína, mas a proteína inoperante, é um canal defeituoso, portanto você não consegue exportar o cloreto. Você pode ter o caso em que o canal ele está presente, mas a condutância dele ao cloreto ela é defeituosa, portanto você não tem uma boa eficiência de efluxo de cloreto. Você pode ter mutações que levam, por exemplo, a um canal funcional, mas em pouca quantidade. Então você tem uma baixa abundância desse canal, de forma que você tem um defeito mais modesto, né? E você pode ter canais com menor estabilidade, mais sujeitos aí também à degradação e à falha, né, da sua função. Então, cada um desses defeitos podem ser compreendidos por meio de determinadas mutações, tá ok, pessoal? E só para, então, reforçar, em até 50% dos pacientes, né, com fibrose cística, eles vêm a desenvolver também um diabetes. Como eu disse para vocês, a degeneração do tecido exócrino ocorre também sobre o tecido endócrino. E com isso você tem aí uma deficiência, né, na produção e secreção de insulina. Tá ok? Bom, então seguindo aqui agora para controle da secreção pancreática, a gente pode observar aqui que a secreção de suco pancreático ela pode variar aí entre 1,5 litro e 2 litros dia. É muito semelhante ao volume de secreção gástrica, tá? É uma secreção alcalina, haja vista a contribuição da incorporação de bicarbonato na passagem pelos ductos e também rica em proteína. E é um dos órgãos que faz a maior secreção proteica, tá? Se não a maior, em torno de 15 a 100 gramas de proteína dia, dependendo obviamente do seu volume aí de refeição. Então vejam aqui o que significa, né? 100 gramas de proteína, é muita coisa.
E, obviamente, essa proteína ela tem que ser depois reabsorvida, ok, pessoal? Então, as próprias enzimas elas precisam ser digeridas para que a gente faça a reabsorção dos aminoácidos, tá, ok? Do contrário, a gente teria aí um balanço proteico muito negativo. As proteínas presentes, portanto, nessa secreção pancreática, elas são os hemogênios. Os hemogênios são ainda uma configuração não ativa das enzimas. E como vocês podem ver aqui, os hemogênios principais são os tripsinogênios, quimiotripsinogênios, proelastase, proprotease e procarboxipeptidases A e B. Todas elas estão numa forma inativada, elas precisarão se ativar no lúmen duodenal e todas estas proteases, elas atuam na digestão de proteínas, né? Bom, a gente já tem algumas enzimas ativas, mas que precisarão, na verdade, alcançar um pH neutro aí para desempenharem a sua atividade. Portanto, enquanto elas estão no grânulo, elas estarão inativas porque vocês vão ver que o interior do grânulo ele é acidificado, tá, ok? Nós temos a alfa-amilase, digestão de carboidratos, as lipases que atuam na digestão de gorduras, RNase, DNase, atuando na digestão de RNA e DNase, respectivamente, e a colipase, ela vai ser uma enzima que vai contribuir para a atividade da lipase aqui, tá? Que a gente vai discutir isso daí mais uma vez aí na nossa discussão sobre digestão e absorção de gordura em uma conversa futura. A gente ainda tem outros componentes presentes nesses grânulos que serão comentados mais adiante. Então, se vocês avaliarem, durante o jejum, nós temos aqui uma secreção constitutiva que tende a ter pequenos picos. Esses picos eles coincidem com o final da fase 2 e início da fase 3, das contrações das fases interdigestivas. E isso está associado com os picos dos complexos mioelétricos migratórios, que são aquelas ondas peristálticas que fazem a varredura de remanescentes não digeridos. Bom, essa secreção constitutiva ela não tem grande peso, mas à medida que a gente se alimenta, né, a secreção pancreática ela pode aumentar de 5 a até 20 vezes, dependendo, como eu disse, do teu volume alimentar. E essa secreção aqui ela será modulada basicamente aí por um hormônio, que é a colecistocinina, e também com uma contribuição da acetilcolina que nós veremos aí na fase cefálica, gástrica e até mesmo durante a fase intestinal. Mas basicamente o que estimula a secreção do suco pancreático é o substrato que precisa ser digerido. Então, as nossas refeições, quanto mais in natura é a nossa refeição, mais rica em gordura e proteínas é a nossa refeição. Por isso vocês não veem carboidratos aqui. O carboidrato ele não é um alimento, digamos, essencial, pessoal, porque nós podemos produzir glicose, né? O fígado produz glicose, os rins por meio da gliconeogênese. Então, tem muita discussão hoje, inclusive, sobre as dietas, por exemplo, low carb, justamente porque o carboidrato ele vem predominantemente na forma de açúcares refinados para adoçar os alimentos ultraprocessados. Então, se a gente pensar numa situação mais natural, a gente tem os lipídios, no caso as gorduras, e os produtos aí da digestão parcial das proteínas lá no estômago, né? Eles atuam lá no duodeno, estimulando as células I a produzirem colecistocinina. Essa colecistocinina ela é um hormônio, portanto ela vai estar presente na corrente sanguínea, se difunde lá no pâncreas e lá ela vai estimular as células acinares a secretarem aí o componente enzimático do pâncreas. À medida que a gente está lidando com o duodeno ele recebe um conteúdo gástrico que está com uma quantidade de ácido grande, né? Portanto, a gente precisa tamponar esse ácido. E aí essa acidificação, um pH, por exemplo, menor de 4,5, que é facilmente encontrado na fase prandial, é estímulo para que as células S secretem secretina. E a secretina ela vai estimular a incorporação de bicarbonato e de fluido nessa secreção primária pancreática. Lembrando que a secretina, como a gente viu lá na segunda fase, ela também estimula a incorporação de bicarbonato na passagem da bile pelos ductos biliares no fígado, tá ok, pessoal? Então o bicarbonato ele vem tanto por uma via hepática quanto pancreática. E com isso a gente consegue equilibrar essa acidez, tamponá-la
e conferir aí um pH ideal para ativação dos zimogênios no interior do duodeno. A fase cefálica e gástrica ela corresponde por até 30% da secreção pancreática, e isso é normal, né? Nessa fase cefálica é aquela chamada fase em que você responde a estímulos visuais, olfativos, gustativos, o início da mastigação. Tudo isso já está acionando respostas parasimpáticas eferentes que atuam preparando o trato gastrointestinal para o relaxamento receptivo do estômago, para a secreção de componentes exócrinos no estômago e para a secreção de pâncreas também já no duodeno, né? Essa, obviamente, é uma contribuição menor quando se pensa em pâncreas, e a contribuição gástrica ela se dá especialmente pela distensão gástrica e por meio do reflexo vago-vagal. Você já tem aí um pouquinho de tônus da acetilcolina indo lá sobre as células acinares do pâncreas. E a gastrina ela tem uma afinidade menor do que a colecistocinina, mas a gastrina ela também pode interagir com os receptores de colecistocinina tipo A. E aí já contribuem também para uma secreção enzimática no pâncreas. Agora, obviamente, né, sem sombra de dúvida, o principal estímulo para a secreção pancreática é para aquele componente enzimático, a colecistocinina, e para o componente alcalino, a secretina. Ok, pessoal? O principal estímulo para a secreção de colecistocinina é a presença de intermediários lipídicos, monacilglicerol, diacilglicerol e ácidos graxos, tá ok? Bom, então só para que vocês tenham ideia, nessa fase cefálica e gástrica, a gente tem na fase cefálica as respostas visuais, olfativas, né, gustativas, que via sistema nervoso parasimpático. Quando a gente pensa em pâncreas, a gente tem uma fibra aqui pré-ganglionar, tendo a sua origem no núcleo dorsal do vago, e aí a gente tem as fibras pós-ganglionares do parasimpático. A fibra pós-ganglionar libera acetilcolina, que na célula acinar secreta o componente enzimático, e se for na célula ductal, está ajudando a incorporar bicarbonato aqui, tá ok? Agora, as fibras pré-ganglionares do parasimpático, quando entram no trato gastrointestinal, se a gente imaginar o estômago aqui, vai estar liberando lá por meio de um neurônio efetor do sistema nervoso entérico, um peptídeo liberador de gastrina. Isso lá na célula G estimula a liberação de gastrina, se difunde na corrente sanguínea e atua na resposta aqui parcial da secreção enzimática no pâncreas, tá ok? A fase gástrica propriamente dita, você tem a distensão do estômago com um circuito vago-vagal, então seria essa alça aqui vagal, e também um reforço aí via gastrina, tá ok? Então vocês podem ver aqui, tanto o peptídeo liberador de gastrina quanto a acetilcolina, eles atuam diretamente aqui sobre a célula acinar, tá? Esse peptídeo liberador de gastrina aqui, ele está atuando na célula G, lá no epitélio gástrico, especialmente aqui na parte mais distal do estômago. Mas esse peptídeo, ele também, se estiver vindo por uma outra fibra aqui, ó, do parasimpático, ele também pode estimular diretamente a célula exócrina, aqui acinar do pâncreas. Ok, pessoal? Então essa aqui é a fase cefálica e gástrica. Quando a gente vai para a fase intestinal, obviamente que a gente mantém os reflexos vago-vagais, eles não ficam truncados, né, interrompidos. E aí, mais uma vez, né, a fibra pós-ganglionar do sistema parasimpático, ele está aqui com o tônus colinérgico garantindo a incorporação de bicarbonato e de secreção primária enzimática aqui no pâncreas. Mas os principais estímulos para a secreção aqui pancreática são os humorais, né? Especialmente a colecistocinina e a secretina. Que agora, a colecistocinina, em resposta a intermediários lipídicos e proteicos, ela é secretada por uma célula enteroendócrina do epitélio duodenal, se difunde na corrente sanguínea, interage no receptor tipo A ou 1, e aí, aqui vocês podem ver, né, está chamado de 1, dependendo da literatura, e estimula a secreção enzimática, tá? Já a secretina, em resposta à acidificação que está vindo lá do estômago, ela
tem a sua secreção também mediada por uma célula enteroendócrina, se difunde na corrente sanguínea e atua, apesar dela atuar aqui também na célula exócrina, né, ou seja, no ácido, ela atua com muito mais contundência aqui na célula ductal, reforçando a incorporação de bicarbonato. Tá ok? À medida que você tem a digestão das proteínas, gorduras e dos carboidratos, especialmente gorduras, e elas são absorvidas, você tem a retirada do estímulo, tá ok? E com isso, esse circuito ele se interrompe. Então ele é autorregulado, ou seja, à medida que o próprio agente que estimula a liberação desse suco, esse agente ele é absorvido, você deixa de ter o estímulo. Portanto, essa alça aí, ela fica naturalmente interrompida. Tudo bem, pessoal? Bom, o pâncreas exócrino, né, ele estoca uma quantidade de enzimas muito além da necessidade fisiológica. A gente não esgota aí mais do que 10% da capacidade estocada nesses ácidos durante uma fase digestiva, tá ok? Então há uma abundância muito grande de enzimas. Isso é visto inclusive em pancreatectomias de até 80% a 90%. Os indivíduos eles continuam tendo processos digestivos normais, ou seja, 20%, 10% do pâncreas remanescente é suficiente para garantir o aporte enzimático em indivíduos que fazem refeições normais. Tá? E isso normalmente também se vale para a secreção dos hormônios pancreáticos, como a insulina. Ok? Bom, agora, o que torna o pâncreas protegido desse aparato enzimático? Porque, veja bem, a gente está lidando com um pacote enzimático que tem uma altíssima capacidade de digerir proteínas, de digerir gorduras e de digerir açúcares. Então, por que o próprio pâncreas ele não está sujeito à autodigestão? Precisa haver mecanismos que protejam essas células acinares da autodigestão. E quando isso não ocorre, quando há uma falha nesse processo, a pancreatite ela pode se instalar. Mas nós vamos ver aqui por que esse processo de autodigestão normalmente não ocorre, né, num contexto saudável. Então, primeira coisa, pessoal, né, a maioria das enzimas elas estão num formato inativo. Então, são chamados de precursores inativos, que são os zimogênios. Então, quando eles são secretados a partir do pâncreas e atingem, né, o lúmen duodenal, o primeiro dos zimogênios, o tripsinogênio, ele precisa inicialmente ser clivado, né, ele precisa ser modificado por uma protease que é a enterocinase. Essa enterocinase, como vocês veem a expressão dela aqui também, ela está disponível na membrana apical dos enterócitos, tá ok? Ou seja, quando essa molécula de zimogênio ela entra em contato com essa enzima, ela é hidrolisada, você tem a clivagem, né, a modificação da estrutura dessa proteína, e aí você converte ela na forma ativa, que é a tripsina. Então você vem de tripsinogênio para tripsina. E a tripsina agora ativa, ela converte todos os demais zimogênios em enzimas ativas. Então a tripsina, uma vez ativada, ela vai converter todos os zimogênios em enzimas ativas. Tá? Então essa é a primeira forma, ou seja, a tripsina ela só vai se tornar ativa e ela só vai estar presente lá no lúmen duodenal. Porque no interior das células acinares ela está na forma de tripsinogênio. Tá ok? Então essa é uma das principais armas que a biologia encontrou aí para proteger esse sistema. Agora, existem inúmeros outros. Vamos lá. Primeiro deles, né, reforçando, o empacotamento na forma de zimogênios. Então, são proteínas precursoras sem atividade. O segundo é, esses grânulos, eles têm a sua membrana, fazendo aí o seu contorno. E, portanto, os zimogênios e eventuais enzimas com um grau de atividade, elas ficam separadas do citosol, né? Porque elas ficam concentradas no grânulo. Tá? Então a membrana do grânulo ela é impermeável a essas proteínas, de tal forma que fica uma interação restrita de proteínas nas secretórias com outros compartimentos do citosol. Então isso aqui é um outro mecanismo de proteção.
Terceiro, você tem inibidores de protease no grânulo desimogêneo. Se eventualmente há a formação de alguma tripsina precoce, vai ter um inibidor que vai inativar essa tripsina precoce lá no interior do grânulo, tá ok? Que eventualmente venha se ativar prematuramente. Você tem um transporte protonado, você tem incorporação de prótons de hidrogênio no interior desses grânulos. Portanto, você acidifica o grânulo. E com isso, por exemplo, uma alfa-amilase ela não consegue, né, ter a sua atividade observada. Tá? E por fim, o grânulo ele também contém proteases não digestivas, né? Ou seja, são proteases que não têm contribuição lá no suco pancreático, lá no duodeno, mas elas têm contribuição aqui. São proteases lisossomais. Então, a célula ela consegue detectar eventual falha precoce. Se acontecer de você ter algum extravasamento de protease no citosol, você tem, como eu posso dizer, respostas intracelulares que vão tentar eliminar esse grânulo falho. Isso pode ser feito por crinofagia ou autofagia. A crinofagia é quando você tem a fusão de um grânulo de enzimas com um lisossomo. E a autofagia é quando o lisossomo ele, literalmente ele fagocita o grânulo, tá? De tal forma que você faz aí uma eliminação também dentro do citosol dessas enzimas precoces. A autofagia é um processo que pode ocorrer também do lisossomo em relação a outras organelas, tá? Então, como eu comentei com vocês, esse terceiro elemento aqui, ó, a gente vai citar ele aqui agora. Existe um inibidor de tripsina pancreática que ele é processado junto com o grânulo. Então, a célula exócrina ela também sintetiza essa proteína. Se eventualmente, né, você tem alguma formação de tripsina precoce no interior da célula acinar, você vai ter esse inibidor de tripsina aqui, ó, já inativando a tripsina. E por que é importante atuar sobre a tripsina? Porque a tripsina depois ela consegue, ó, converter todos os demais hemogênios, né? Então seria um risco tremendo aí para a fisiologia pancreática. Ok, pessoal? Então, com base nesses pressupostos, a gente já pode entender um pouquinho o que seriam as pancreatites, né? É uma inflamação que ocorre em graus variados aí no pâncreas. Como eu sempre digo, eu não vivo a pancreatite no dia a dia, portanto, a clínica que vai dar essa informação com precisão para vocês. Mas tentando entender um pouco da fisiopatologia, existem algumas pancreatites hereditárias, baseadas na mutação de alguns genes. Se vocês olharem aqui, né, existe um gene associado ao quê? A codificação de tripsina catiônica que pode resultar em conversão prematura de tripsinogênio em tripsina no ácido. Ou seja, é uma mutação em que o tripsinogênio, ele espontaneamente, ele tende a se converter dentro do grânulo. Então, é uma conversão prematura de tripsinogênio dentro da célula acinar. Quando isso ocorre, isso está ocorrendo associado a uma mutação, portanto, é uma falha, né? E pode corresponder a uma pancreatite, né, de origem genética. Você tem outro gene aqui que codifica aquele inibidor de tripsina, ó, né, que é essa proteína aqui, tá ok? Se você tiver uma falha, uma mutação nesse gene, que leve a um inibidor de tripsina mal formado, o papel, né, a função dessa proteína aqui se perde. Então, é um risco, né? Não quer dizer que o indivíduo ele vai desenvolver pancreatite, mas é um fator de risco aí associado, tá ok? Você tem um outro gene que corresponde a uma função muito parecida, né? Ele codifica uma protease que inativa a tripsina. Poderia ser, por exemplo, alguma protease lisossomal. Então, você tira uma parte da proteção do sistema de defesa da célula. E você tem a pancreatite associada à fibrose cística, então a deficiência no CFTR, que é aquele canal que exporta cloreto. Se você não conseguir fazer a exportação do cloreto, você prejudica a formação do fluido na passagem pelos ductos, com isso torna o muco mais viscoso e pode favorecer a obstrução desses ductos, a dilatação,
e a concentração de enzimas que levaria, portanto, à autodigestão do pâncreas, né? A princípio, 80% dos pacientes desenvolvem a pancreatite crônica e até a idade dos 20 anos, ok, pessoal? Bom, a pancreatite aguda, ela se mescla muito com a crônica. A aguda, eu presumo que seja a forma intensiva, digamos, mais inesperada frente a um insulto muito intenso, né? Então você pode ter a pancreatite aguda em resposta à ativação prematura de enzimas, à toxicidade pelo álcool e a distúrbios de microcirculação, né? Favorecendo aí o acúmulo da enzima ativa. Em qualquer caso, você tem uma autodigestão do tecido pancreático e com isso você pode gerar mais déficits vasculares, porque você também lesa as células endoteliais, né? Você pode ter aí uma infiltração de monócitos e a diferenciação em macrófagos, enfim, neutrófilos, muito abundante, portanto você tem uma inflamação local. Isso gera complicações no próprio pâncreas, que pode ser um feedback do tipo positivo, complicações reforçando mais a autodigestão, e você pode ter comprometimentos em órgãos distantes porque as enzimas elas vão se difundir em partes na circulação. Então você pode ter lipases, né, amilases e proteases em maior concentração aí no plasma. E elas vão atingir outros tecidos e promover lesões periféricas, né? Aqui eu trago para vocês uma revisão sobre a pancreatite aguda, uma classificação internacional, onde vocês podem ver o seguinte, ó, as principais causas da pancreatite aguda, predominantemente, 7 a 8 de cada 10 pacientes parece estar associado a obstruções, a cálculos ou abuso do álcool, né? Realmente o abuso de álcool é bastante relatado, né? E obstruções associadas a cálculos. Aí você tem menos comum, mas presente de certa forma, a hipercalcemia, que vai precipitar cálcio, né? A hipertracilgliceridemia, que também está associada à precipitação de cálculos. Você tem esse caso da colangiopancreatografia retrógrada pós-endoscópica, que deve ser algum tipo de trauma, né, pós-processo. Você tem o uso aqui de diuréticos, de antibióticos, enfim, alguns fármacos que podem estar associados também à pancreatite. Trauma abdominal, né, alguma lesão externa. Infecções como a cachumba e o Coxsackie vírus, do tipo B. E tumores periampulares, tumor no pâncreas e algumas formas idiopáticas. Então aqui seriam basicamente aí algumas contextualizações da pancreatite aguda. Se a gente olhar para a crônica, isso aqui é uma revisão publicada na Nature, Disease Primers, vocês vão ver que os fatores causais são muito semelhantes, porém aqui é um contexto crônico, né? O que significa que o insulto ele vem em doses mais moderadas, não é tão intensa e tão forte como no caso da pancreatite aguda. Vejam o seguinte, alguns aspectos de origem metabólica e tóxicos, como causados por abuso do álcool, tabagismo, hipercalcemia, hiperlipidemia, doença crônica dos rins, né? Algumas medicações ou toxinas, de forma idiopática, tá ok? Por algumas mutações, como aqueles genes que eu citei para vocês, associada a respostas autoimunes, tá ok? Ou casos, episódios repetidos de pancreatite aguda e de origem obstrutivas, tá ok? Desde malformações congênitas a outros tipos de obstruções. Vejam que na pancreatite você pode ter uma fonte obstrutiva que nada tem a ver com a disfunção da fisiologia da célula, a sinar, e essas obstruções, como pedras, cálculos, oriundos inclusive do ducto biliar, né? Pedra na vesícula, por exemplo, que vai parar lá nas porções mais distais do ducto biliar comum, ali com o ducto pancreático.
Isso vai concentrando o suco pancreático ao longo do ducto pancreático principal, por exemplo, né? Até chegar aí nas unidades funcionais. Muco muito espesso, como por exemplo na fibrose cística, alguma compressão externa vinda por um tumor. E você pode ter disfunções diretamente aqui nas células acinárias associadas ao excesso, né, ao abuso do álcool, alguma infecção viral, uso de determinadas medicações, trauma, e por disfunções endógenas como as dislipidemias, né, ou hipercalcemia. Isso tudo pode resultar, portanto, numa autodigestão precoce aqui da célula acinar, um extravasamento dessas enzimas. Por isso que eu disse para vocês que pode se quantificar bioquimicamente a amilase e a lipase plasmática, né? Então, por exame de sangue, aí, se notar um aumento da concentração desses marcadores, é indício, aí, por exemplo, de pancreatite. E vejam, né, as lipases elas podem aumentar a degradação aí de gordura, portanto, pode aumentar a concentração também de ácidos graxos não esterificados na circulação. E as proteases podem responder aí por algumas lesões na parede dos vasos, por digerir aí as membranas celulares e causar alguns graus de hemorragia, tá ok? Isso também está presente aí nas pancreatites agudas. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu trago aqui um estudo de caso, que se vocês quiserem dar uma olhada aí depois, está relacionado ao episódio de consumo excessivo de álcool. A partir desse estudo de caso, vocês deveriam ser capazes de responder as questões que eu trago aqui para vocês. Recomendo muito que vocês tentem respondê-las, porque as questões que eu vou trazer para vocês aí, elas estão muito relacionadas a estes cenários aqui, né? As questões que eu me refiro, as questões de nivelamento. Eu agradeço mais uma vez, né, vocês, a atenção. A gente chegou aqui mais uma vez a 1 hora de conteúdo e sigo à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado.